Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Viegas e este é o Toda Matemática. A derivada de uma função num ponto de abscissa x, que é representada por f' de x, é o limite de quando o h vai a zero da f de x mais h menos f de x sobre h. Esse resultado tem duas interpretações. É a taxa de variação instantânea da função f em x, ou ainda é a inclinação da reta tangente ao gráfico da função f no ponto de abscissa x. Nesta aula nós veremos algumas propriedades de uma função que possui ou não derivada num ponto. Vamos começar com isso daqui, ó. Se uma função ela é diferenciável em x igual a x0, ou seja, se tem derivada no ponto de abscissa x0, então a função f ela é contínua nesse ponto aí. Ou seja, o que eu quero mostrar? Vamos lembrar o que é uma função contínua. A função contínua num ponto x0 é aquela em que o limite da função, quando x tende a x0, é exatamente o valor da função naquele ponto. Mostrar isso daí é equivalente a mostrar que as imagens f de x se aproximam e se tornam iguais ao valor da f de x quando x tende a x0. Então eu posso mostrar que o limite da f de x menos a f de x0 quando o x tende a x0 dá zero. Eu vou mostrar isso daí partindo do fato de que a função tem derivada naquele ponto. Então olha só, eu vou pegar o limite da f de x0 mais h menos a f de x0. E eu vou fazer aí o limite do h indo para zero. Vou fazer um pequeno truque algébrico. Eu vou multiplicar por h em cima e embaixo. Isso não altera o valor da minha expressão. E agora eu vou quebrar esse produto como o limite de dois produtos. O limite da f de x0 mais h menos a f de x0 sobre h vezes o limite do h. E em cada caso aí, o h tende a zero. E o que é o primeiro produto? É justamente a definição de derivada. Então eu fiquei com a derivada da função em x0, que eu sei que existe porque eu estou na hipótese de que a função tem derivada ali, vezes o limite do h com o h indo para zero, que dá zero. Ficou a derivada vezes zero, que deu zero. O que eu acabei de provar? Usando o fato de que a função tem derivada num ponto, eu concluo que ela é contínua naquele ponto. E tem algo que nós precisamos observar. Vem lá da lógica. Se nós temos P implica que, isso é a mesma coisa que dizer que não que implica não P. É assim, proposição P, a função tem derivada no ponto x0. Proposição Q, a função é contínua em x0. Dizer que se é diferenciável, então ela é contínua, é a mesma coisa que dizer que se a função não é contínua em x igual a x0, então ela não é diferenciável nesse ponto. Se não é contínua, então não tem derivada. Por exemplo, se eu olhar para esta função aqui, olha só no x igual a 3. Ali ela não é contínua, porque os limites laterais não são iguais ao valor da função no ponto. Se ela não é contínua, então ela não tem derivada ali no x igual a 3. É isso que diz o nosso teorema. Bom, agora vamos pegar funções que são contínuas, mas apresentam problemas de derivada em algum ponto. Começando aqui com a função que é a raiz cúbica de x. O que nós notamos da função raiz cúbica de x? Bem na origem, quando o x vale zero. Nesse ponto aí, ela tem uma reta tangente que é vertical. Um gráfico que apresenta tangente vertical, ele não tem derivada ali. Vale lembrar que justamente a derivada é a inclinação da reta tangente e essa função aqui apresenta tangência vertical. Vamos fazer a conta para verificar que de fato vai dar errado. Olha só, vou pegar a função raiz cúbica de x e calcular a partir da definição a sua derivada em x igual a x0. Então eu tenho que fazer a derivada em zero, é o limite da função em 0 mais h, menos a f de 0 sobre h, quando o h vai a zero. Eu vou substituir a f pela raiz cúbica de x.
vai ficar o limite da raiz cúbica de 0 mais h menos a raiz cúbica de 0 sobre h. A raiz cúbica de 0 é 0. Então ficou apenas o limite da raiz cúbica de h sobre h. O que é a raiz cúbica? É o h elevado a 1/3. Agora eu vou fazer uma simplificação. Quanto é que dá h elevado a 1/3 dividido por h? O h que está no denominador é a mesma coisa que h elevado a 1, ou seja, h elevado a 3/3. Tem 1/3 no numerador, 3/3 no denominador. Simplificando, eu fico com 1 sobre h na 2/3. Que eu vou voltar à notação. Eu fiquei com um limite de 1 sobre a raiz cúbica de h ao quadrado. Quando o h vai a zero, quanto é que dá isso? Dá 1 sobre 0 por valores positivos, dá infinito. Aí está, nós temos que a derivada dessa função em x igual a x0 é infinito, o que significa o fato de que ela tem uma reta tangente vertical na origem. Nós vamos dizer que a função não tem derivada aí. Agora vamos olhar outro tipo de problema. Olha só na função módulo de x bem na origem. Ali nós dizemos que ela tem um bico. Uma função, quando apresenta um bico, mesmo que ela seja contínua, ela não tem derivada naquele ponto. Então vamos fazer as contas e verificar que a função módulo de x de fato não tem derivada em x igual a x0. Então eu vou calcular a derivada, que é o limite da função em 0 mais h menos a f de 0 sobre h, porque eu vou fazer as contas em 0. Então, como a função é o módulo, vai ficar o limite do módulo de 0 mais h menos o módulo de 0 sobre h. O módulo de 0 é 0. Então eu fiquei assim, ó, o limite do módulo de h sobre h. Eu comecei fazendo as contas tendendo a 0 pela esquerda. Então eu estou falando de valores negativos. O módulo de x, quando o valor é negativo, ele vale assim, ó, se a função é o módulo de h. Quando o h é negativo, o módulo é menos h. Então eu fiquei com menos h sobre h deu menos 1. Calculando a derivada pela esquerda, eu achei como resposta menos 1. Agora eu vou fazer as contas pelo outro lado. O limite pela direita vai seguir a mesma ideia. Então, tendendo a 0 pela direita, do módulo de 0 mais h menos o módulo de 0 sobre h. Fiquei com módulo de h sobre h. E agora, como estou fazendo as contas tendendo a 0 pela direita, o h é positivo. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Então ficou h sobre h, que deu mais 1. Olha só, eu fui calcular a derivada, que é um limite. Por um lado deu menos 1, pelo outro lado deu mais 1. Esse limite não existe. Então isso aí é a prova algébrica de que a função módulo de x não tem derivada na origem. E graficamente, basta observar que ela tem um bico ali. Outro tipo de problema. Agora eu vou pegar a função a seno de 1 sobre x multiplicada por x. É a função x, seno de 1 sobre x, quando x é diferente de 0. E quando o x vale 0, ela vale 0. Essa função ela é contínua, mas vou mostrar para vocês que ela não tem derivada ali na origem. Então, agora é um outro tipo de problema, que às vezes quando um gráfico ele fica oscilando muito, ele também não tem derivada. Então vamos fazer as contas. A derivada em 0 é o limite da f de 0 mais h menos a f de 0 sobre h, quando o h vai a 0. A função é a x seno de 1 sobre x. Então vai ficar h, porque eu estou fazendo a f de 0 mais h, que é a f de h. Então vai ficar h seno de 1 sobre h menos a f de 0. A f de 0 é 0 sobre h. O h que ficou no numerador e no denominador se simplificam, sobrando apenas o limite da função 1 sobre h quando o h vai a 0. Só que a função seno de 1 sobre x é aquela que não tem limite quando x vai a 0. O gráfico ele fica oscilando, ele vai para qualquer valor entre menos 1 e 1 quando x tende a 0. Conclusão. Quando eu tentei calcular a derivada da função x seno de 1 sobre x para x diferente de 0 e 0 quando x é 0, deu um limite que não existe. Ou seja, essa derivada não existe. Então aqui vimos outra função que é contínua, mas não tem derivada em um ponto.
É importante fazer um contraste com a função que vale agora x² seno de 1 sobre x quando x é diferente de zero e zero quando x é igual a zero. Ela também é uma função que fica oscilando, mas agora nós teremos derivada em x igual a x0. Vou fazer as contas. É assim, então vamos calcular a derivada em zero. Então o de sempre, o limite do h indo para zero, da f de 0 mais h, menos a f de 0 sobre h. Então, substituindo a f de h, vai ficar h² seno de 1 sobre h, menos a f de 0, que vale 0, sobre h. Eu consigo simplificar um h de cima com um h embaixo. Então, eu fiquei com o limite de quando o h vai a zero, da função h seno de 1 sobre h. E esse limite existe, porque a função x seno de 1 sobre x, ela é contínua no zero. Esse limite dá zero. Conclusão, a derivada dessa função vale zero. Então esses exemplos foram interessantes para mostrar que a função, quando ela fica oscilando muito, às vezes tem derivada, às vezes não. Então nós vimos os problemas. Tangência vertical, que é quando não tem derivada, tem aquela história da reta tangente que é vertical. Nós vemos o problema do bico, que também não tem derivada, e agora esse problema quando oscila, que às vezes tem, às vezes não tem. De qualquer forma, eu só mostrei aqui problemas de função em um único ponto. Em 1834, o Bolzano conseguiu mostrar que existem funções que são contínuas em todos os pontos e em cada ponto não existe a derivada. Então é uma função que ela é dada por um fractal. É uma função que em cada ponto ela tem um bico. Então existem funções contínuas que não apresentam derivada em ponto algum. Claro que isso é um pouco mais avançado, nós ainda não podemos ver. Em 1860, o Weierstrass deu um exemplo mais fácil. Conforme nós avançarmos na matéria, eu vou mostrar para vocês como é que é essa função, que ela é formada por bicos em todos os pontos. E é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito mais vocês encontrem em todamatemática.com.